Meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, por favor. Nós vamos ler alguns versículos de Neemias capítulo 2. Tem aí, pastora? Neemias capítulo 2. Isso, nós vamos ler. Deixa eu ver se o meu controle está funcionando aqui. Ok, está funcionando. Porque nós vamos ler alguns versículos alternados, tá, irmãos? A gente vai ler uns 7 ou 8 no máximo versículos, e eu quero alternar com você. Eu nomeei o tema dessa mensagem como o favor de Deus pela nossa cidade. Você que é morador de Santa Gertrude sabe tanto quanto eu, como assim o prefeito disse, nós precisamos do favor de Deus o tempo todo, para que nós possamos continuar pleiteando e vivendo aqui em Santa Gertrudes, né? Haja vista que nós temos as nossas dificuldades, as nossas barreiras, mas esse texto, ele me fez ver algumas lições extraordinárias, para que nós possamos então alcançar o favor de Deus para a nossa cidade. É bem verdade que Deus, na sua excelsa glória, revestido de poder, Ele já tem cuidado de cada município da nossa cidade. Eu não tenho dúvida disso. Se você está aqui, isso é uma prova contundente que hoje você se alimentou, você está nutrido, você está com saúde. Isso significa que Deus, Ele tem estabelecido o favor dele sobre você. Mas vamos ver em que sentido esse texto vai nortear o nosso raciocínio nessa noite. Neemias capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2, o 3, depois nós vamos pular para o 11, o 13, o 17, o 18 e 20. Vocês estão aí? Diga amém. Ok. Versículo de número 2 e 3. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. É isso? Não, verso 2, aqui. Ok. E o rei me disse, esse rei aqui é o Artaxerxes, tá? Disse para quem? Disse para o Neemias, o protagonista da nossa história, o autor principal. Então vai começar uma conversa aqui. E o rei me disse: por que está triste o seu rosto? Então nós vamos exaurindo aqui aprendizado textual, tá bom? A gente vai ler texto por texto, o Espírito Santo vai nos levando. Então, a gente está vendo um quadro de temperamento do Neemias. Ele estava com o rosto triste. Neemias, ele não estava bem. E no decorrer do texto, nós vamos entender o porquê o Neemias não estava bem. Talvez você vai se contextualizar nessa questão do Neemias. Então o rei disse: por que está triste o seu coração? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Então o Neemias não ficou como o pastor Alex, doente fisicamente, que foi parar no hospital. O que estava sangrando no Neemias era o seu coração. E muitas das vezes nós somos assim, não é verdade? Principalmente nós, prefeito, que estamos linha de frente, a gente demonstra uma coisa, demonstra estar bem, o nosso sorriso é estampado no rosto, mas só Deus sabe como está o nosso coração. A boa notícia é que o rei, cadê aqui? A boa notícia é que o rei, no nosso caso, o rei Jesus, ele conhece tanto o meu corpo físico e quanto o meu coração. O rei Jesus sabe da maneira e da forma pela qual você entrou aqui nessa noite, e ele manda dizer para você, ele manda fazer essa pergunta aqui, ó: por que está triste o seu rosto? Ah, rei, o meu rosto está triste porque eu não estou mais aguentando as traições, eu não estou mais aguentando as crises existenciais. Fica tranquilo, porque o rei está aqui nessa noite e ele está contemplando tudo que está acontecendo com você. Fica tranquilo, viu? Vamos por 3, ó, o 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada?
e tendo sido consumidas as suas portas no fogo. Esse versículo aqui, ele nos faz entender que nós estamos com uma cidade com problema, prefeito. Embora Neemias não residia nessa cidade que estava com problema, mas tem uma cidade com problema aqui, tá? O texto é claro que diz que problema que estava vivendo essa cidade: assolada, ou seja, perseguida. Que mais? E tendo sido consumidas as portas no fogo. As portas dessa cidade estavam queimadas. Vamos lá? Vamos para o 11 agora. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Vamos para o 13. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos. Olha um outro problema que estava vivendo essa cidade. Primeiro nós lemos lá em cima que ela estava com as portas tudo queimada. As portas da cidade pegaram fogo. Provavelmente o inimigo veio e sitiou a cidade, trazendo um caos tremendo naquela cidade. Então nós vimos que estava com um problema de portas, e também os muros de Jerusalém que estavam fendidos, ou seja, estavam derribados, os muros estavam caídos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Vamos para o 17. Vai prestando atenção aí que Deus já está falando, amém ou amém? Olha o 17. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Há um outro problema aqui que estava passando nessa cidade, tá? Eu estou sendo bem claro, enfático em dizer a cidade, para que nós possamos contextualizar a nossa cidade. Então, vai vendo. Primeiro, porta queimada. Segundo, sem muro, caído. E terceiro, olha que problema sério. Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos um opróbrio, ou não sejamos mais vergonha para os outros. 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Olha que coisa tremenda. Eu vou contar até 3. Nós vamos ler essas duas frases juntos aqui para o nosso crescimento. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Irmão, tá muito fraco esse glória a Deus, vai, para de graça. Olha que a situação da cidade está começando a melhorar. Aleluias. Mas por que, pastor, que a situação está começando a melhorar? Porque embora porta com fogo, muro fendido, a miséria total, nós lemos uma frase aqui, e eu gostaria que você desse um glória a Deus adiantado, vai. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Olha para o teu vizinho e fala: a mão de Deus é favorável a você. Profetiza na vida dele: a mão do Senhor é favorável a você. Ele está te vendo, Ele contemplou a sua vida, Ele contemplou o seu coração. Aleluias. Vou ler o texto todo de novo para fazer mais sentido, tá? O versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos e esforcemos as suas mãos para o bem. Eu leio o 20 com você e aqui a gente encerra a leitura. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Pegou?
Ah, irmão, vocês estão devagar demais, vai. De novo. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Meu corpo está todo arrepiado. Pegou aí, prefeito? O Deus, mas está queimado, pastor. Os muros estão caídos. O povo está na miséria. Ah, meu amigo, mas quando Deus coloca a mão, oh, glórias a Deus, vamos embora. O Deus do céu que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E você diga amém. Meus queridos e diretos irmãos, noiva do Cordeiro do Senhor, é sabido entre vós que hoje a cidade de Santa, não sei se é exatamente hoje, mas nós estamos aqui hoje comemorando 73 anos da cidade. Por isso o culto ele tem essa conotação, culto de ação de graça. Você deve saber, tanto quanto eu, que a palavra graça significa favor imerecido. De modo que enquanto nós estamos aqui comemorando esta data comemorativa da nossa cidade, o favor de Deus, ele está alcançando a minha e a sua vida nessa noite. Enquanto nós estamos aqui nesta reunião juntos para celebrar o aniversário da nossa cidade, nós estamos aqui e a mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, trazendo proteção, guardando, livrando e trazendo o favor, a graça que chama favor imerecido. Então, isso não é por merecimento, isso não é porque você é bom, isso não é porque eu sou bonito, é especificamente pela graça do Senhor que Ele alcança a minha vida, Ele alcança a tua vida, Ele alcança a nossa cidade. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Você já percebeu que o texto invoca a vida do Neemias? Quem conhece um pouco da história sabe que ele foi o reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Eu já preguei uma outra mensagem aqui, e eu lembrei agora, quando eu preparei a outra mensagem também sobre Neemias, lembrei agora, vou falar, que uma coisa é você construir, outra coisa é você reconstruir. Acredite vocês que o trabalho é triplicado quando se vai reconstruir. Porque quando você vai construir, você pega algo do zero, vai lá, o engenheiro faz um projeto, passa para o arquiteto passa para o mestre de obra e vum. Agora, quando está tudo detonado, quando está tudo arruinado para você voltar ao projeto original e reconstruir, o serviço é triplicado, é difícil demais. Eu não sei se tem alguém aqui da construção civil, mas sabe que eu estou falando quando você vai reconstruir. E o Neemias, ele foi usado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Você deve saber também que Jerusalém nesse interim estava completamente destruída. O texto que nós lemos nos explicou muito bem o que estava acontecendo ali. O que, pastor? Refresca minha mente. Olha, nós lemos que no mínimo ali estava vivendo o povo em uma miséria. As portas estavam queimadas no fogo. Os muros estavam fendidos. E estava acontecendo toda essa problemática, enquanto Neemias estava a 1.500 quilômetros ali de Jerusalém, na fortaleza de Suzã, a serviço do rei Artaxerxes. Vai vendo. A Bíblia nos faz entender que Neemias, ele era um copeiro do rei. Essa palavra copeiro, no original, ela
ela vem do hebraico, que diz misvá. Então, o Neemias, ele não era simplesmente um copeiro. O Neemias, ele era um mordomo-chefe, um governante ali do setor alimentício do rei. Era tipo assim, o rei iria se alimentar, o Neemias provava primeiro. Mas só que o Neemias também era uma espécie de conselheiro do rei. Eles eram carne e unhas. Tanto é que a história nos diz que nesse momento aparece um dos seus irmãos, por nome de Hanani. Ele viaja 1.500 quilômetros lá para a fortaleza de Suzã, para contar como estava a situação de Jerusalém. Escute isso. A história nos faz entender que Neemias, ele não morava em Jerusalém, mas Jerusalém era o sepulcro dos seus pais. Ou seja, os pais de Neemias viveram em Jerusalém. Então Neemias era aquele camarada que nunca tinha ido em Jerusalém, porém Jerusalém nunca tinha saído de dentro dele, pastor Pedrinho. Era tipo assim, ele gostava de acompanhar as notícias. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou há 11 anos aqui no interior. Eu sou oriundo lá do ABC Paulista, especificamente de Mauá. Então, vez por outras, eu gosto de saber como que estão os meus amigos. Eu procuro na internet, eu procuro no jornal, ver como que está a cidade de Mauá. Por quê? Porque eu não estou lá, mas eu sou de lá. E como Neemias, ele procurava ficar sabendo as notícias que aconteciam em Jerusalém, embora ele estivesse 1.500 quilômetros. E ele sabia a situação adversa que Jerusalém estava passando. Neemias, ele estava acompanhando a notícia de longe, mas ele nada poderia fazer por enquanto, porque era só notícia. E quando nós recebemos a notícia através de um meio de comunicação, da internet, do jornal, alguma coisa, a gente corre o risco de sofrer a chamada fake news. Então Neemias está acompanhando, mas de fato ele não sabe até que ponto isso é verdade. É a mesma coisa que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está ministrando, que existem pessoas aqui no nosso meio que sofreram calúnias terríveis, porque divulgaram algo ao seu respeito que não sabia direito, falaram alguma coisa ao seu respeito que não tinha certeza. Isso te trouxe uma dor no coração, uma mágoa muito grande. Mas o Senhor manda lhe dizer: fica tranquilo, porque eu vou fazer justiça. Eu vi quando falaram mal de você sem saber, e eu estou dizendo nesta noite que você é menina dos meus olhos, e ai daqueles que tocarem um dos meus pequeninos. Se prepara, não precisa fazer justiça não, viu? Porque a justiça vai vir de Deus. É Deus que vai fazer justiça. Então, por enquanto, era só notícia. Mas agora chega Hanani, um dos seus irmãos de Jerusalém, toca a campainha de lá onde o Neemias estava, e ele começa: Neemias, quem sabe ele veio cansado. Neemias, eu preciso te falar. Neemias, fala, meu irmão, entra aqui, toma uma água primeiro, traz uma água com açúcar para o Hanani aqui. Tá mais calmo, Hanani? Tô, Neemias. Pois é, agora fala o que está acontecendo. Neemias, Jerusalém foi sitiada. Os bandidos entraram lá, levaram as nossas mulheres escravas, os nossos filhos escravos. Os inimigos derrubaram os muros, queimaram as janelas e as portas no fogo. Nós estamos vivendo em opróbrio, Neemias. E eu vim aqui para te contar isso e saber de alguma forma se você pode nos ajudar. Aí a Bíblia nos diz que o Neemias, ele ficou triste, ele se abateu, quem sabe dizendo: poxa vida, tudo que eu li a respeito de Jerusalém então era verdade. Então agora que confirmou, o coração dele se apertou e ele ficou triste.
Só que o texto diz que ele se pôs a orar. E aí, pastor, e aí que vem uma outra lição para mim e para a tua vida. Pergunta para mim, qual, pastor? O problema não é você ficar triste pela situação adversa que você está passando. O problema não é você ficar chateado, você ficar magoado. O problema é quando você fica triste e não se põe a orar. Porque a oração de um justo é a chave que abre as portas do céu. Quando a gente se põe a orar, existe uma canção que diz: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então talvez você que está aqui, meus amigos, meus irmãos, meus pastores, longe de mim querer ensinar os pastores, os prefeitos, porque aos mestres não se ensinam, se lembra, né? Mas talvez você ainda não conseguiu superar essa adversidade existencial na sua vida, é porque você ficou triste, mas em detrimento da sua tristeza, você resolveu se fechar no seu mundinho, resolveu não conversar com ninguém, não compartilhar com ninguém, e esqueceu do principal de tudo, que é falar com o Senhor, que é orar para Deus, o único que pode resolver os nossos problemas, o único que pode curar as nossas dores. Então Deus está dizendo assim para alguém: ei, o problema não é ficar triste, fica triste, mas ora. Porque é o poder da oração que vai dar vitória para a tua vida, vai trazer vitória para a tua casa. Aí a história diz que Neemias, ele foi orar para falar com o rei. Ele não foi chegando assim e, vou falar, não. Ele orou, ele se preparou. Porque isso fala, irmãos, de comprometimento com Deus. Eu vou buscar primeiro a Deus em relação aos meus problemas, para depois buscar a autoridade. Tem gente que faz invertido, vai na autoridade humana, aí a autoridade humana fala: olha, não posso te ajudar, não tem como eu pagar essa água, não tem como eu pagar essa luz. Aí essa pessoa vai chorando de joelho para Deus. Como que será que Deus poxa, eu sou a segunda opção desse camarada, eu sou a segunda opção, puxa vida, não estou valendo nada. Deus falando, não estou valendo nada. Então, querido, o Neemias nos ensina uma coisa muito importante aqui, para que as mãos de Deus possam estar sobre a nossa cidade. O que, pastor? Ele orou 3 meses. O texto diz que ele orou do mês de Quisleu, que é dezembro, ao mês de Nissan, que é o mês de março, para falar com o rei. Aí nós lemos lá no versículo 1, no versículo 2, que o Neemias, ele entra na presença do rei. E sabe aquele dia que você não está bem, você não está legal? Eu achei interessante que a obreira Dolores, que nos ajuda lá na nossa casa, ela falou assim que: pastor, ontem eu vi que o senhor não estava bem, o senhor estava calado, o senhor estava quietinho, e à noite quase infartei. Então quem está com a gente de verdade sabe que a gente não está bem. E o Neemias entrou na presença do rei, ali servindo, mas sabe, aquele dia ele não estava bem. Aí o rei olhou para ele e falou assim: ô Neemias, por que está triste o seu coração, Neemias? Aliás, por que está triste o seu rosto, Neemias? Você não está bem. Certamente, e essa tristeza não é física, ela é do seu coração. O que você tem, Neemias? Fala comigo. Aí eu quero contextualizar com você, sem forçar o texto, mas vamos aplicar na minha e na sua vida. Deus está perguntando para alguém aqui: qual é o motivo da sua tristeza? Por que você entrou na minha presença nessa noite com o coração tão fechado, com o coração parecendo de cimento, foi trancado com aço, um coração impenetrável? Aí você veio porque é um evento solene, você veio porque é aniversário da cidade. Ai meu Deus, que vontade de estar em casa. Se o prefeito não estivesse lá, eu nem ia, mas o Senhor te trouxe aqui, cara pálida, porque hoje estava marcado na sua agenda para te dizer: ei, eu conheço o teu coração e eu tenho o poder de reverter essa história, rapaz.
você precisa é falar comigo. Tudo que você precisa é contar as suas angústias. Tudo que você precisa é contar o seu problema. O Senhor, Rei, nessa noite está perguntando: por que você está triste? Aleluias. Eu quero te dar alguns segundos nessa noite. Eu não costumo fazer isso não, mas eu quero te dar alguns segundos nessa noite, bem rapidinho, porque eu já estou terminando com você. Eu quero pedir que você dobre, abaixe a sua cabeça e comece a falar com o Rei o que está acontecendo com você, porque existe uma unção profética muito grande neste culto de hoje. E tudo que você precisa é falar com Ele o que está acontecendo. Ele está perguntando: por que você está triste? Por que você está assim? Fale com Ele, vai, 15 segundos eu vou te dar. Olha, Senhor, eu estou assim, porque aconteceu isso. Talvez você não tenha coragem de falar para o teu amigo. Talvez você não tenha coragem para entrar no gabinete do prefeito e falar com ele. Ir lá no mercado do Alexandre, não tem coragem de falar com o teu pastor. Mas fala para Jesus nessa noite, porque Ele já está com as cartas prontas para assinar, para te dar vitória. Fala com Ele aí, fala com Ele aí. Aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias, oh aleluias. Contempla a oração dessa pessoa, Senhor. Ela está sendo a mais sincera possível nesta noite. Contempla, Pai. Aleluia. Oh, glórias. Muito bem. Ao Rei, Neemias, o que você precisa então? Ao Neemias, Rei, como posso eu estar feliz sendo que o meu povo está vivendo na miséria, Rei? Como eu posso estar alegre? Como eu posso entrar na sua presença se o meu povo está lá sem segurança, na miséria? Como que eu posso? Mas o que você quer que eu faça, Neemias? O Senhor não pode redigir algumas cartas para que eu possa ir lá e resolver a situação? Mas se você for lá, você vai resolver, Neemias? Vou. Então o rei redigiu algumas cartas para que ele pudesse ter acesso pelo vale do rio. Redigiu uma outra carta para que ele pudesse ter madeiras para poder reconstruir. E aí eu começo a ir para o final com você. Escute: 3 problemas que Jerusalém estava enfrentando. Pode ser que é a realidade da nossa cidade. 3 problemas seríssimos. Pergunta para mim: qual, pastor? Primeiro problema de insegurança, pois os muros estavam derrubados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir essas novelas bíblicas da Rede Record, né? Principalmente os 10 mandamentos, a história de Josué, porque ali eles ilustram bem o que significava os muros de uma cidade. Os muros de uma cidade significava segurança. Por quê? Porque era em cima dos muros ou das muralhas que o sentinela ficava para ver os inimigos. Os ataques vinham primeiro de cima do muro, através de flechas, através de catapultas. Então o muro falava de segurança, mas a cidade estava sem muro, então a cidade estava sem segurança. E aí, pastor? E aí? Deixa a sua moto ali fora com a chave no contato para você ver. Deixa o seu carro com a porta aberta. Eu soube quando eu estava lá no hospital, eu não conheço, mas teve um moço que disse que ele era proprietário de um caminhão aqui em Santa Gertrudes. Roubaram o caminhão dele, painel, não sei, uma história estranha, e ele perdeu quase 15 mil reais, e o coitado não aguentou, infartou. Fora
pai matando o filho matando o pai. É uma tragédia atrás da outra. E Jerusalém estava vivendo problema de insegurança. Segundo problema de injustiça. Diz a Bíblia que os juízes, eles julgavam a causa das pessoas à porta da cidade, mas estava sem porta. Como que iria haver julgamento? E aqui a gente pode contextualizar para a nossa vida, não só a nível de município, mas a nível de Brasil. Nós estamos passando um caos tremendo no nosso país. Hoje você vai no supermercado com 400 reais, você traz 2 sacolinhas de um lado e 2 sacolinhas de um outro. Hoje quem consegue abastecer um carro, o tanque do carro, nossa, esse camarada está bem de vida. 5,49 o litro da gasolina. Olha o problema de injustiça. Terceiro problema que estava passando Jerusalém. Pergunta para mim, qual, pastor? Estou terminando com você. Problema da pobreza. Diz a Bíblia que os assaltantes, eles estavam em Jerusalém e roubaram tudo. Deixaram em plena miséria. Irmãos, tem alguns obreiros aqui que andam comigo, e nós vamos fazer algumas visitas aqui no nosso município, levando cesta básica, levando ajuda. Irmãos, tem gente que você não tem noção aqui, que vive em calamidade, que vive em miséria. Eu estou falando com propriedade, com conhecimento de causa. Jerusalém não estava diferente. É claro que a diferença de Jerusalém é porque lá a cidade toda estava. E aqui, graças a Deus, é só uma situação aqui e a outra ali. E aí, pastor, para encerrar com você, Neemias, ele chega em Jerusalém, e ele sai nas madrugadas, e ele começa a ver os estragos. E o interessante é que quando ele vê os escombros caídos, ele vê as portas queimadas, ele vê aquela bagunça toda, aquilo encoraja mais Neemias para querer reconstruir, para querer reedificar toda aquela situação. E aí, pastor, para terminar, aí Neemias, ele vai juntar 38 grupos para ajudar. Fala, gente, nós vamos reconstruir isso aqui. Tudo isso aqui vai ficar de pé. Aí alguém fala, ô louco Neemias, você tem certeza? Porque aquilo ali estava naquela situação há aproximadamente 90 anos. Quanto tempo? 90 anos. Então, alguns daqueles que estavam ali já estavam acostumados com a situação. E esse é o problema de alguns de nós. Acostumado com o muro caído, acostumado com a janela e as portas pegadas a fogo, acostumado com a miséria. Tem gente, irmãos, que acha que ele nasceu para viver numa casinha, ter um filhinho, ter um carrinho, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Então Deus está dizendo para alguém que sai do comodismo, abra a tua cabeça. Deus te chamou por cabeça e não por cauda, rapaz. Coragem, tem de bom ânimo. Escute, sempre que Jesus ia preceder um milagre, ele falava, tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus nunca pôde fazer um milagre na vida de quem estava desanimado. Olha que banquete gostoso aqui para nós nessa noite. Então Deus está falando assim para alguém, ânimo, coragem, vai estudar, vai se preparar, vai fazer curso, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai medir um dedo para fazer. Escute isso, por favor, me permita lhe pastorear. Tocar no mar era com Moisés, agora o mar se abrir era com Deus. Jogar pedra era com Davi, gigante cair era com Deus.
Lançar a rede era com os discípulos. Puxar a rede cheia de peixe era com Deus. Pegar 6 talhas de pedra e encher de água era com os discípulos. Mas transformar a água em vinho era com Deus. Meu filho, Deus está dizendo: olha, você precisa fazer a tua parte no milagre. Eu tenho ensinado aqui para tempo de adoração que em relação a milagre, presta atenção, em relação a milagre, Deus nunca vai começar a fazer na sua vida. Como assim, pastor? Deus, ele vai terminar o milagre na sua vida, porque é você que começa o milagre na sua vida. Agora fica acordando meio-dia para você ver se o milagre vai acontecer. Oh Senhor, eu vou terminar aqui, eu vou terminar. Escute, Neemias, ele junta 38 grupos, e alguém pergunta: Neemias, pois não. Eu encerro aqui, pode se colocar de pé, por favor. Qual é a garantia que você nos dá, Neemias, que tudo isso aí vai voltar a ficar de pé? Qual é a garantia, Neemias, que você nos dá que tudo isso vai dar certo? Porque 90 anos está assim, hein, Neemias? Olha, se você fizer a gente trabalhar à toa. Aí Neemias, ele dá uma simples resposta. Dá um glória a Deus adiantado aí. Tudo isso vai ficar de pé, porque a mão de Deus está sobre mim.